Então, nessa lista 6 aqui, né, de geometria, a gente está trabalhando, então, a parte de polígonos, né, onde a gente estuda diagonal do polígono e também a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, ângulo interno e ângulo externo, né? A gente vai estar falando isso aqui nessa lista, né? E também já é o conteúdo da lista 7. Bom, então na primeira aí, ele pede para calcular a soma dos ângulos internos de um decágono. Bom, então o que é o decágono, então? O decágono, pessoal, eu vou chamar aqui de N. O decágono, ele é um polígono que tem o decágono é um polígono que tem 10 lados. Então, toda vez que você vê esse nome, decágono é um polígono que tem 10 lados. Então, ele é chamado, então, de decágono. Bom, então, para mim calcular a soma dos ângulos internos, eu uso essa fórmula aqui. SI. O que indica o SI para mim? O SI indica soma dos ângulos internos de um polígono. Está aqui. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono é chamado de SI, né? E o N representa para mim a quantidade de lados. Então, a nossa fórmula é essa aqui. SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a N menos 2. Então, N menos 2 vezes 180. Então, toda vez que eu falar para você soma dos ângulos internos de qualquer polígono, a fórmula é essa. E aí, no exercício, ele pediu para me calcular quanto que é essa soma, né? Quanto que é o SI. Então, o SI vai ficar igual o N, né? Quem que é o N? O N é a quantidade de lados, que é o decágono, que tem 10 lados, então 10 menos 2 vezes 180. Bom, então quando eu tenho uma expressão onde tem parênteses, a primeira coisa que eu faço é resolver o parênteses. Então, resolvendo o parênteses aqui, a gente vai ter o seguinte, que o SI vai ficar igual a 10 menos 2, que vai dar 8. Deixa eu só consertar aqui, uma travadinha aqui a tela. Vamos lá. Então, ó, 10 menos 2 vai dar 8 vezes 180. E agora eu vou pegar e multiplicar, né? 180 vezes 8. Vou fazer aqui. 180 vezes 8. Então, vai ficar 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8. Com 6 dá 14. Então, quer dizer o quê? Que se eu desenhar um decágono, que é um polígono de 10 lados, e somar todos os seus ângulos internos, ele vale, então, 1440, ok? Então, essa aí é a formulazinha para a gente calcular a soma dos ângulos internos, tá? Bom, aí o que é a soma dos ângulos internos? Eu não vou desenhar aqui um decágono, porque é um pouquinho grande, né? Eu vou desenhar um menor aqui. Vou desenhar aqui um polígono de 6 lados aqui. Suponho que isso aqui seja um polígono de 6 lados. Deixa eu consertar ele aqui. Certo? Era usar um programinha. Bom, então tá aqui. Eu tenho um polígono de 6 lados. Quando ele pede para somar os ângulos internos, só quer dizer que eu estou somando esse ângulo, com esse ângulo, com esse ângulo aqui, esse e esse. Então, isso quer dizer a soma dos ângulos internos. No caso aqui, é um decágono, né? Então, teria 10 ângulos. Então, isso quer dizer a soma dos ângulos internos. Na questão 2, ele quer saber qual é o polígono. Então, quando ele pergunta qual é o polígono, ele está querendo saber a quantidade de lados, né? Então, ele quer saber o N, é a pergunta dele. Então, o N indica a quantidade de lados do polígono, né? De acordo com a quantidade de lados, eu vou saber o nome dele. Daqui a pouco a gente vê o que acontece aí. Cuja soma dos ângulos internos vale 1.800. Então, ele falou para mim que o SI é igual a 1.800. Então, está aqui, 1.800 graus. Bom, agora com o exercício contrário do anterior, né? No anterior, eu calculei o SI e dei o N. Esse aqui agora foi o contrário. Ele quer saber o N e te deu o SI. Então, a gente joga na mesma forma. SI é igual a N menos 2 vezes 180. Então, tá aqui.
Então, agora, então o SI é 1.400, perdão, o SI é 1.800. Ele fez o contrário, me deu o SI. Igual, como é que eu vou fazer aqui agora? Ó? Esse 180 aqui, eu vou fazer uma distributiva aqui, ó, chuveirinho. Então, eu vou fazer 180 vezes N, 180N, menos 2 vezes 180, que vai dar 360. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Letra de um lado, número do outro. Então, eu vou pegar esse 360 que está negativo, vou passar ele para cá positivo. Então, vai ficar 1.800 mais 360, igual a 180N. Então, tá aí. Bom, então, o que acontece? Eu poderia ter passado a letra para o lado esquerdo e o número para o lado direito, tá? Isso aí tanto faz, né? O objetivo da equação do primeiro grau é você separar, né? Letra de um lado, número do outro. Bom, 1.800 mais 360 vai dar 2.160. 2.160 igual a 180N. Aí o que eu faço agora? Esse 180 está multiplicando N, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 2.160 dividido por 180. Então, toda vez que você passar dividindo, o número que fica embaixo é o número que está do lado da letra. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu posso simplificar esse zero com esse zero, e aí eu vou dividir 216 por 18. Então, ó, 216 dividido por 18. Eu preciso descobrir um número que multiplicado aqui por 18 que vai dar 216, né? Esse número aqui, ó, vamos testar um 18 vezes 7. Acho que esse não dá não, tá longe. Então vai ficar 7 vezes 8, 56. Vai 5, 7 vezes 1, 7, com 5, 12. Deu 126, então tá longe. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pôr 1 vezes 18 dá 18. 21 menos 18 dá 3. E aí eu desço o 6. Então agora aqui eu multiplico por 2, né? 2 vezes 18, 36, deu 0. Então quer dizer que o N vai ser o polígono de 12 lados. Então o N é igual a 12. E o polígono que tem 12 lados, ele é chamado de dodecágono. Então, dodecágono. Então, o polígono que tem 12 lados, ele é chamado de dodecágono. Essa é uma tabelinha de nomes de polígono, né? Você pode estar procurando na internet aí, que ele vai te dar o nome desses polígonos, tá? Alguns é bom você estar memorizando, ok? Bom, então essa aí é a questão 1 e 2. Alguma dúvida aí, pessoal, nessas questões aí? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vamos para a questão 3 e 4 agora. Na questão 3 e 4, aí fala o seguinte, questão 3 e 4. Calcule o ângulo interno de um pentadecágono. Então, a primeira coisa, a gente vai entender o que é o pentadecágono, né? O pentadecágono, pessoal, é o polígono que tem 15 lados. Então, o polígono que tem 15 lados, ele é chamado de pentadecágono. E aí, ele pediu para calcular o ângulo interno. O ângulo interno é representado por AI. Então, toda vez que você vê AI, isso aqui vai indicar o ângulo interno de um polígono. Bom, como é que você calcula o ângulo interno de um polígono, né? Que é dado por AI. A fórmulazinha é essa. AI, ângulo interno, é igual a N menos 2 vezes 180 dividido por N. Então, toda vez que eu calcular ângulo interno, a fórmula é essa, né? Onde o N representa a quantidade de lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar, então. No lugar do N, eu vou colocar 15. Então, a gente vai ficar com 15 menos 2. Então, 15
menos 2 vezes 180, dividido por 15. Então, tá aqui. Onde tinha N, eu troquei por 15. Vou resolver primeiro esse parênteses aqui. Então, vai ficar 15 menos 2 dá 13, vezes 180, dividido por 15. Bom, aqui você pode fazer tudo na calculadora, se você quiser, né? 13 vezes 180, depois dividir por 15. Ou você multiplica o 13 por 180 na mão e divide por 15, né? Ou você pode fazer assim também, né? Você pode 180 por 15, eu posso dividir eles, né? Então, se eu dividir 180 por 15, vai dar 12. Então, tá aqui, é 12. E aí eu multiplico 13 vezes 12. Então, se eu fizer 13 vezes 12, vai dar 6, 2, 1 vezes 3 dá 3, e 1 vezes 1 dá 1. Então, na hora que eu somar isso aqui, ó, vai ficar, então, 6, 5, 1. Então, quer dizer o quê? Que o ângulo interno aqui, ele vale, então, 156. Então, 156 graus. Então, quer dizer o quê? Quando eu tenho um pentadecágono, esse polígono, então, todos os seus ângulos internos, né, igual eu mostrei agora há pouco, ele vale 156. Né? Aqui a gente só calcula quando o ângulo interno, só calcula quando ele é regular. O que quer dizer um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Tá? Vou até deixar essa observação aqui. Ó. Observação. Polígono regular. Então, polígono regular é quando os lados e ângulos possuem a mesma medida. Tá? Então, toda vez que é falar polígono regular, é quando ele tem lados e ângulos que possuem a mesma medida, né? Ou seja, todos os ângulos têm o mesmo valor e todos os lados têm o mesmo tamanho, né? Isso aí quer dizer o polígono regular. E a gente só calcula ângulo interno e polígono regular. Outro tipo de polígono não tem como. Na questão 4, ele fala o seguinte: calcule o número de diagonais de um icoságono. Então vamos lá. Primeiro, o que é um icoságono, né? O icoságono, pessoal, é o polígono que tem 20 lados. Ele é chamado de icoságono. Então, o polígono que tem 20 lados ele é chamado de icoságono. E aí, ele pediu para você calcular a quantidade de diagonais, né? Que é representado pela letra D. Então, D representa o número de diagonais. Então, tá aí. Diagonais, tá errado. Diagonais. Então, o D representa a quantidade de diagonais. E para você calcular a quantidade de diagonais, você usa a seguinte fórmula. D, N, vezes N menos 3, dividido por 2. Então, toda vez que você for calcular a quantidade de diagonal do polígono, não importa se ele é regular ou não, né? A fórmula nossa vai ser essa. Então, o que eu vou fazer agora? No lugar do N, eu vou trocar por 20. Então, D vai ficar igual a 20 vezes 20 menos 3, ou 20 menos 3, dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar igual, ó, 20 menos 3 é 17, dividido por 2. Então, eu posso multiplicar o 20 vezes 17, que vai dar 340. E aí eu pego 340 e divido por 2. Né? Dividir por 2 vai fazer a metade desse número. Então, eu vou descobrir que é 170 diagonais. Então, quer dizer o quê? Que o polígono que tem 20 lados, ele tem 170 diagonais. Aí, o que representa esse negócio de diagonais? Né? Vou desenhar um polígono menor aqui, para a gente entender o que é uma diagonal. Né? Então, vou desenhar aqui esse polígono aqui. Um polígono de 4 lados, um quadrilátero. O que é a diagonal, pessoal? A diagonal é um segmento que sai do vértice e liga-se ao oposto a ele. Então, isso é chamado de diagonal. Nesse caso aqui, esse polígono vai ter só 2 diagonais. Tá?
No caso aqui do exercício, do icoságono, como ele tem 20 lados, ele vai possuir 170 diagonais. Então, não tem como eu desenhar ele aqui, né? Tem que usar um programinha específico para desenhar polígono, né? E desenhar essas diagonais. Demora um pouco isso aí. Alguma dúvida aí, pessoal, nessas questões aí? Tranquilo? Bom, então vamos lá. O próximo agora é a questão 5. Na questão 5, ele fala o seguinte: determine o polígono convexo cuja soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais multiplicado por 150. Bom, então primeiro vamos entender o que é um polígono convexo, né? E um polígono não convexo. Então, ó, polígono convexo, talvez, acho que eu não expliquei isso na última aula. Então, o polígono convexo e o outro é o polígono mais embaixo, polígono não convexo. Não convexo. Então, o que é o polígono convexo? O polígono convexo, pessoal, é um polígono que ele é todo fechado, né? Ele é assim. O que acontece? Se eu pegar dois pontos aqui e ligar esses dois pontos, o que acontece? Esse segmento ele sempre vai estar dentro do polígono, né? Se eu pegar outro aqui, ó, ele também está dentro do polígono. Então, toda vez que tiver segmentos, né, você marcou dois pontos, traçou esse segmento, e se ele ficar dentro do polígono, ele é chamado de convexo. E quando que ele vai ser não convexo? É quando acontecer esse fato aqui, ó. Eu tenho um polígono, então está aqui, ó. Eu suponho esse polígono aqui. E aí, se eu marcar dois pontos dentro dele aqui, ó, e se ficar dentro, ele é chamado polígono convexo. Mas, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, e ligar eles, se tiver uma parte que ficar de fora desse polígono, aí eu classifico ele como sendo não convexo. Então, para você saber se é convexo ou não, basta você marcar dois pontos, traçou a retinha, né, o segmento de reta. Se esse segmento todo ele ficar dentro do polígono, é convexo. Se ficar uma parte fora do polígono, é chamado de não convexo. Aí, no caso aqui, o exercício trabalhando com esse tipo de polígono. Aí ele falou o seguinte: cuja soma dos ângulos internos, o SI, é igual ao número de diagonais representado pela letra D, multiplicado por 180. Ele quer saber qual que é esse polígono. E quando eu quero saber o polígono, eu quero saber a quantidade de lados desse polígono, eu quero saber o N. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir a fórmula. O que é o SI? É N menos 2 vezes 180 vai ser igual o D. Qual que é a fórmula do D? Da diagonal? N vezes N menos 3 dividido por 2 vezes 180. Então, está aqui. A única coisa que eu fiz foi substituir cada fórmula me dá, né? Essa é a fórmula do SI e essa aqui é a fórmula da diagonal. O que dá para a gente fazer aqui nessa conta? Ó? Esse 180 aqui, eu posso mandar embora com esse 180 aqui. Então, o que me sobrou, então? Me sobrou N menos 2 igual. Aqui, ó, eu já posso até fazer o chuveirinho aqui, ó. O distributivo. Então, vai ficar N ao quadrado menos 3N dividido por 2. Quando eu tenho uma fração, pessoal, lembrando que aqui de baixo é 1, igual a outra fração, eu posso multiplicar cruzado. Então, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, 1 vezes n ao quadrado menos 3n, fica n ao quadrado menos 3n. E aí, esse 2 aqui, ele vai multiplicar com esses dois caras aqui. Então, ó, o 2 multiplica com n, fica 2n, e o 2 multiplica com menos 2, que fica menos 4. Percebe que esse n aqui está ao quadrado. Então, quer dizer que eu tenho uma equação, né? Porque eu tenho uma igualdade, tenho letra, e eu tenho uma equação do segundo grau. Como é que eu respondo uma equação do segundo grau? Ela sempre tem que estar igual a zero. Então, ó, n ao quadrado
menos 3n, menos 2n, passando tudo para cá e mudando de sinal, né? Mais 4 igual a zero. Aí vou juntar os termos que são semelhantes, né? Que são iguais aqui, ó. Então, eu fico com n ao quadrado, menos 5n, mais 4. Então, eu cheguei aqui na equação do segundo grau. E para a gente responder essa equação do segundo grau, como é que eu faço para responder ela, né? A gente vem cá, retira os coeficientes, que é o a. Quem que é o a? É o número que acompanha o termo que está ao quadrado, né? A variável que está ao quadrado, 1. O b, quem que é o b? É o número que acompanha o termo que está elevado a 1, né? Que é o menos 5. E o c é o cara sozinho, né? 4. Então, aí, eu vou calcular o delta. Quem que é o delta, então? O delta, ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Esse lá do nono ano. Então, vamos lá. Então, delta é igual, toda vez que for negativo, coloca-se dentro do parênteses, então fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, o delta vai ficar 25, né, que base negativa, expoente par, resultado positivo, né, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, aí eu vou descobrir que o meu delta deu 9. Depois que você achou o delta, né, você vai jogar na fórmula de Bhaskara. Então, qual que é a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. N é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Então, eu tenho todas as informações agora, né? É só substituir. Então, o N vai ficar igual. Esse menos aqui, com o menos aqui do problema, ele vai ficar mais. Então, fica 5 mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. E aqui eu tiro dois valores, né? Que é o n'. 5 mais 3 dá 8, dividido por 2 dá 4. E aí eu tiro o n em duas linhas, que é 5 menos 3 dá 2, dividido por 2 dá 1. E aí o que acontece? Polígono, pessoal, não tem como eu ter um polígono de um lado só. O mínimo que eu posso ter de quantidade de lados é 3, né? É um triângulo. Não tem como eu ter um polígono de um lado e nem de dois lados, né? Porque para ser polígono ele tem que ser uma figura fechada. Não pode ser aberto. Então, o que acontece? Esse 1 aqui, eu vou colocar a observação aqui, ó, e ele não serve para mim. Então, eu ponho aqui que não convém. Então, esse 1 aqui, ó, ele não convém. E o 4, então, vai ser a nossa resposta, né? E o polígono que tem quatro lados, né? Ele é chamado de quadrilátero. Aí, ó. Então, o polígono que tem 4 lados é chamado de quadrilátero. Aí dentro do quadrilátero você tem quadrado, tem losango, tem trapézio, né? Paralelogramo, né? Então pode ser qualquer um desses, né? Eu não sei qual que é, sei que tem 4 lados, né? Então essa aí é a questão 5, né? É uma questão um pouco mais elaborada aí. Ok? Vamos lá para a questão 6. Na questão 6, aqui, ó, ele fala assim: um polígono regular. Então, o que quer dizer o polígono? Professor, Oi. tipo assim, essa lista que você tá fazendo é a recorreção, o senhor ainda aceita responder ela, não, né? Sim, pode mandar lá na plataforma, lá, tranquilo. Tipo Tá? assim, eu posso ver o vídeo do YouTube e responder ela? Sim, pode sim. Não tem problema não. Não, mas você não aceita com a mesma nota, não, mas de boa, valeu. Mesmo jeito. Aí não precisa Vou procurar. fazer. Eu ponho uma data lá porque o colégio estipula uma data, né? Aí eu coloco lá, mas você pode estar enviando depois dessa data também. Eu aceito. Tá? Sem problema. Fechou, fechou, valeu. Beleza. Então vamos lá. Questão 6. O polígono regular, com exatamente 35 diagonais, tem quantos lados? Né? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quantos lados tem esse polígono e ele me forneceu
a quantidade de diagonais, que é 35. Bom, então falou diagonal, eu jogo na fórmulazinha da diagonal, que é D igual a N menos 3 dividido por 2. Então, essa aqui é a fórmula da diagonal. Vamos lá. Vamos substituir, então. Então, como é que vai ficar? Ó, D, que é 35, é igual. Aqui eu já vou fazer uma distributiva aqui, né? O famoso chuveirinho. Então, fica N ao quadrado menos 3N dividido por 2. Bom, o que a gente faz aqui agora? De novo, ó. Toda vez que eu tenho uma fração igual a outra fração, eu posso multiplicar cruzado. Então, 1 vezes n ao quadrado menos 3 fica n ao quadrado menos 3n. 2 vezes 35 dá 70. Aí, esse 70 está positivo, vou passar ele para cá negativo. Então, fica n ao quadrado menos 3n menos 70 igual a zero. De novo, outra equação de segundo grau. Como é que a gente responde? Tira o ABC, o A é 1, o B é menos 3 e o C é menos 70. Então tá aí, C é igual a menos 70. E aí, o que a gente vai fazer agora? Ó? Formulazinha do delta. Delta é igual a B ao quadrado, vai ficar B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta vai ficar igual. Vamos lá, vamos substituir aqui. Então, delta é igual a B ao quadrado, toda vez que for negativo, coloca dentro do parênteses, então, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 70. Bom, então aí, ó, o que a gente vai ter então? Que o delta vai ficar igual a 9, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4, vezes 70 dá 280, né? Só consertar esse mais aqui. Então, mais 280. Então, quer dizer que o meu delta aqui vai dar 289. E agora eu vou aplicar na fórmula de Bhaskara. Então, qual que é a fórmula de Bhaskara? N é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o A. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Então, continuando aqui, a gente vai ter o seguinte. Ó, menos B, então esse menos com menos daqui dá mais ou menos raiz quadrada de 289, que é 17, 2 vezes 1, que é 2. Então, quem que vai ser o N'? O N', pessoal, vai ser, então, 3 mais 17 dá 20. Dividido por 2 é 10. E o N duas linhas, se eu tenho 3 e tiro 17, eu vou ficar devendo 14. Dividido por 2 fica menos 7. Só que polígono não tem como eu ter lado negativo, né? Então, quer dizer o quê? Que esse menos 7 aí, ele não serve para mim. Então, eu ponho aqui, ó, que não convém. Tá aí. Esse cara aqui não serve para mim. Então, o polígono que tem 35 diagonais é o polígono que tem 10 lados. Então, 10 lados. Então, tá aí, ó. Então, qual que é a resposta certa ali para a gente marcar? A resposta certa, então, vai ser a letra B, né? Então, o polígono que tem 10 lados, ele tem 35 diagonais. Né? E o polígono de 10 lados ele é chamado de decágono. Ok? Então, essa aí é a questão 6. Bom, e a última questão, a questão 7, para a gente finalizar aqui, ele fala o seguinte: o polígono regular é aquele que tem os lados iguais, com a mesma medida, os ângulos também com a mesma medida, convexo, fechadinho, né, igual aquele exemplo que a gente viu agora há pouco, em que o número de lados, vamos escrever isso, em que o número de lados, que é o n, é igual ao número de diagonais. Então, essa partezinha aqui, ó, número de lados eu troquei por n, é igual, coloquei o símbolo de igual, ao número de diagonais. Diagonal representado pela letra D.
Aí quer saber quem que é esse polígono que acontece esse fato. Então, vamos lá. N, o que que é o D? O D é a fórmula diagonal. Então, N vezes N menos 3 dividido por 2. O que dá para ser feito aqui? Ó? Eu posso cortar esse N com esse N aqui. Ó. Então, esse N com esse N, aqui fica 1 e aqui também fica 1. Né? Lembrando que de baixo aqui tem 1, né? Aí, de novo, toda vez que eu tenho uma fração igual a outra fração, multiplica cruzado. 1 vezes N menos 3 fica N menos 3. Igual. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu peguei esse 1, multipliquei aqui em cima. Então, 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. E peguei o 2 e multipliquei com 1. Então, eu vou descobrir que o N, então, vai ser 2 mais 3. Né? Estava negativo, passei para cá positivo. Então, aí eu vou descobrir que o N vai dar 5. Né? E o polígono que tem 5 lados, ele é chamado de pentágono. Então, o pentágono é um polígono que tem 5 lados, ou seja, o polígono que o número diagonal é igual à quantidade de lados, ele é chamado, então, de pentágono. Né? Então, deixa eu desenhar aqui, ó. A resposta certa é a letra B. Vou tentar desenhar um pentágono regular aqui. Já não deu certo já. Mas suponho que seja regular isso aqui. Então, ele vai ter essa característica aqui. Calma aí. Vou tentar aqui. Eu suponho que ele seja regular, né? Não está muito não, mas suponho, né? Ele tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, quantas diagonais ele tem? Ó, ele tem uma, duas. Aí eu não posso ligar aqui nem aqui, né? Agora aqui, ó. 3. Aqui, 4. Né? E aí tá faltando a última, né? Que é essa aqui, ó. 5. Então, tá aí. Então, o pentágono, ele tem a mesma quantidade de lados e a mesma quantidade de diagonais. Então, só esse polígono que tem essa característica. Tá bom? E aí a gente encerra a correção dessa lista. Lembrando que essa lista aqui é o mesmo assunto da próxima lista, então é possível para resolver os exercícios também. Tá bom? Pessoal, então é isso aí. Tá? Aí a gente se encontra então na semana que vem, o segundo C, né? A gente se encontra na segunda, na aula de matemática, e o segundo B a gente encontra então na quarta-feira. Esse sortudo aí, penal de matemática aí, aproveita. Tá bom então, pessoal? Então, falou É pra vocês. nóis. Boa semana aí. Falou, Andrezão. Até mais aí. Fica com Deus. Tchau pra Eu vocês. também. Valeu. Falou.